Damos continuidade ao programa Anatomia do Poder, hoje entrevistando o professor Hamilton Dias de Souza, grande e querido amigo de mais de 50 anos, e vou oferecer, como eu faço sempre, um livro do Joé dos Santos Ferreira, que conta a história do Poder Legislativo no Brasil. Há diversos estudos aqui a respeito, e depois a história do Poder Legislativo. E você sabe que eu sou um parlamentarista desde os tempos acadêmicos da faculdade. O meu artigo aí é sobre o parlamentarismo. Faço o livro, Hamilton. Obrigado. Mas, Hamilton, nós estamos conversando no bloco anterior sobre a Receita Federal. E você ia fazer uma observação que eu pedi que você fizesse nesse segundo bloco. Você comentava a respeito do bônus de produtividade. O bônus de produtividade me remete a um tema muito caro a mim, que é da imparcialidade como princípio constitucional implícito no artigo 37 da Constituição. Eu não concebo, Ives, legalidade, moralidade e impessoalidade com parcialidade. É impossível. Como é que alguém pode cumprir a lei parcialmente? Portanto, todo agente público tem o dever de ser imparcial. O fiscal tem o dever de ser imparcial. O julgador fiscal tem o dever de ser imparcial. Um dever constitucional de ser imparcial. Portanto, quando você tem um bônus de produtividade, é muito complicado falar para uma pessoa que ele vai ser imparcial quando ele tem interesse próprio. Isso nega a ideia de imparcialidade. Isso cria quase que uma parcialidade objetiva. Como, aliás, se você pensar em termos de conselhos, eu prezo muito o CARF. Quando eu falo prezo muito, tenho uma advocacia intensa no CARF, tenho tido julgamentos muito justos, são técnicos e, portanto, às vezes eu vejo críticas ao CARF que eu não faço. Porém, o julgamento, sobretudo na Câmara Superior, quando há empate e o conselheiro indicado pelo fisco desempata, aí cria-se uma parcialidade objetiva. Essa parcialidade objetiva, eu diria que até em juízo pode ser discutida. Então, eu tenho grandes dúvidas sobre o papel dos fiscais. Um fiscal, quando lavra uma auto-infração, ele prejudica enormemente uma empresa. Ele não pode ser parcial. Ele não pode, na dúvida, lavrar uma auto-infração, bem como, seguindo, aliás, uma coisa que eu li também em você, o Ministério Público, o procurador só pode denunciar quando ele estiver convicto de que a pessoa praticou um crime. Ele é o primeiro juiz. Ele, promotor, tem o dever de imparcialidade, ele cuida de preservação da ordem jurídica. Como é que alguém pode preservar a ordem jurídica, zelar pela ordem jurídica sendo parcial? Hoje em dia o que acontece? O fiscal é parcial, o Ministério Público é parcial, e daí nós temos daí tem decorrido uma série de desajustes, até institucionais. Mas eu estou absolutamente convencido que esta visão que hoje está dominando, digamos, o Ministério Público, a Receita, é extremamente negativa para o Brasil. Eu tenho visto na Federação do Comércio, onde eu presido, Conselho Superior de Direito, muitos empresários estrangeiros que vêm ao Brasil e quando vem insegurança jurídica, que é gerada por esta mentalidade, quando se percebe que muitas vezes com esse benefício, o procurador da Fazenda Nacional tem participação, agentes fiscais têm participação, julgadores têm participação, evidentemente eles dizem é muito difícil termos a imparcialidade que é fundamental. Eu tenho visto investidores que chegam, conversam conosco e preferem outros países, até o Paraguai. Dizem, enquanto não tivesse tranquilidade e segurança jurídica no Brasil, enquanto a legislação tributária for caótica, porque quanto mais caótica é uma legislação, Hamilton, tanto mais ela propicia, de um lado, a sonegação e, de outro lado, a corrupção de agentes públicos que, muitas vezes, podem até achacar as empresas. Desse, por exemplo, o problema do Amazonas, nós estamos com 2 ações do governo do Amazonas
Entende? Agora a própria Raquel Dodge deu, opinando numa das ações, a favor nosso em relação a problemas referentes tanto à Zona Franca de Manaus, mas também em referente àquilo que está se criando, de ser aprovados os projetos, 10 anos depois vem um agente fiscal e declara o seguinte, não foi aprovado corretamente. E se diz, não, mas o Receita Federal estava, porque a SUFRAMA para aprovar, os 5 votos, um é da Receita Federal. Eu disse, não, mas ele não fez correto, então vamos autuar, trazendo uma insegurança jurídica dos empreendimentos que lá estão, entende? Tudo isso faz com que se afaste investimento do Brasil. Então, o que eu tenho impressão, conhecendo, digamos, a integridade daqueles que dirigem a Receita Federal, mudar, em primeiramente, o sistema jurídico. Bônus bônus de produtividade não pode haver para o julgador, senão nós voltamos ao tempo dos publicanos, em que os publicanos aqui faziam, agora ia ficar uma parte daquilo que eles escolhiam como tributos para entregar aos governos, ao governo do rei Herodes e daqueles que, enfim, no tempo de Cristo, consideravam os publicanos as piores pessoas do povo de Israel. Quer dizer, na verdade, nós sabemos que não é essa a função da Receita. E tem gente competente para isso. Agora, o que você disse sobre o julgamento final, Hamilton, que me impressiona, e que o artigo 112 do Código Tributário Nacional diz que, na dúvida, é sempre a favor do contribuinte, eles, na dúvida, é a favor do fisco. Onde é que está isso no Código Tributário Nacional? Então, eu tenho a impressão que esse é um ponto que nós temos que bater como juristas e como velhos professores. O exercício de mais de 50 anos, você e eu, mais de 60 anos de exercício como advogado, nos obriga, a bem da nação, de fazer essas denúncias. Você ia falar também sobre abuso de poder. Eu gostaria de ouvir. Eu continuaria no mesmo tema nosso, de abuso de poder. Pois bem, quando um fiscal abusa, quando o Ministério Público abusa, quando a Receita Federal abusa, o que acontece na prática? Nada. Nada. Eu não sei se você seguramente você se recorda, na ocasião das 10 medidas anticorrupção, escrevemos um artigo, você, Antônio Cláudio, Renato, Silveira e eu, e publicamos a verdade sobre as 10 medidas contra a corrupção. E, na oportunidade, nós dizíamos que o projeto original foi um projeto urdido no Supremo Tribunal Federal, com a participação de, entre vários outros, de Teori Zavascki como redator. Enfim, foi um projeto todo ele feito pela magistratura. À época se disse que ali haveria a lei da mordaça, que aquilo iria prejudicar a Operação Lava Jato. Entretanto, foi um projeto, repito, feito por magistrados. Este projeto está fundamentalmente em tramitação. Há um projeto que saiu do Senado, projeto 85, do Randolfo Rodrigues, que é basicamente a mesma coisa. Eu até conferi antes de vir para cá, para ver se havia alterações, em que ali há tipos penais, quando, por exemplo, alguém acusa sem nenhuma fundamentação, ou quando se denuncia sem justa causa, apenas até de reclusão. Eu acho que o que está faltando no Brasil é uma lei de abuso de autoridade. Em resumo, é fundamental que a autoridade cumpra o seu papel, mas a autoridade não pode, a pretexto de determinados fins, ela utilizar quaisquer meios, sobretudo quando esses meios são ilícitos. Não, e isso é um ponto fundamental, porque numa democracia, evidentemente, se nós não respeitarmos a lei, e principalmente quem tem o poder na mão, não respeitar a lei, você não tem democracia. Por exemplo, o Pisístrato foi um ditador em Atenas. Todo mundo achou que ele foi um grande ditador, mas era uma ditadura e todos reconheceram que uma das primeiras democracias foi a democracia ateniense, mas ele, antes da democracia de Péricles, etc., foi um ditador. Alguns ditadores podem ter até as melhores das intenções, mas é ditadura. Eu não tenho dúvida que o Castelo Branco foi um grande presidente, mas era um ditador, porque tinha sido e nós nos rebelamos contra o ato institucional número 2,
O meu partido foi o que me fez deixar a política em 1965 e extinguiu todos os partidos. E, apesar de ser um homem de bem, enfim, nós não vivíamos uma democracia. Se nós criamos a democracia, que é um bem extraordinário, ela dá mais trabalho, porque o ditador não precisa discutir com ninguém, se ele for bom, ele impõe as suas ideias, mas se for mal, cria o desastre, como nós estamos vendo com Maduro. Fundamentalmente, nós temos que fazer com que as autoridades respeitem, em primeiro lugar, a lei. Eles não podem abusar. E não podem ir contra os princípios constitucionais. Isso eu estou inteiramente de acordo com você, Hamilton. Eu insistiria nisso, eu sei que nós não temos tempo, mas eu gostaria de concluir levantando apenas um tema, que é até que ponto o Supremo Tribunal Federal hoje não tem tido algumas decisões que de alguma maneira estão também descumprindo a lei. Há leis específicas proibindo decisões monocráticas, sobretudo em ações diretas de inconstitucionalidade. A Lei 9868 de 99, a Lei 9882 também de 99, ambas prevêem exatamente isso. Só por decisões majoritárias é que se pode suspender uma lei em todo o território nacional. E, hoje em dia, nós temos mais de uma centena, para ser exato, cerca de 270 decisões monocráticas desse tema. Não, eu estou absolutamente de acordo, tenho também escrito sobre isso e considero que cada vez que o Supremo isto faz, ele deixa de ser um guardião da Constituição e é um fator de insegurança. Apesar daquilo que eu reitero, da grande admiração que eu tenho pelos ministros do Supremo, eles, como dizia Santa Catarina de Sena para os cardeais, vossas eminências cometem eminentíssimos erros na Idade Média, eu digo, vossas excelências cometem eminentíssimos erros, ou excelentíssimos erros, por não terem efetivamente, nesse ponto, sido apenas os guardiões da Constituição. Meu querido amigo, muito obrigado pela presença no programa. Senhores telespectadores, espero-os novamente no próximo domingo.